Meus amados, nós tínhamos combinado antes do intervalo, né? A gente fazia aquela primeira aula trabalhando um aspecto geral dos atributos, não só os comunicáveis, mas os incomunicáveis, e depois trabalharmos um atributo específico. E aí nós falamos que iríamos trabalhar o atributo da ira de Deus. Aí nós vamos trabalhar a respeito da ira de Deus. É lógico que nós temos aqui alguns slides. Talvez não dê para a gente chegar até o fim e contemplar todos os slides. Que a intenção é a gente ir passando os slides e trabalhando, aprendendo, ensinando e também a gente interagindo para que a aula seja dinâmica, dirimindo dúvidas, né, fazendo esse link com você, o aluno, tá certo? Então nós vamos trabalhar a questão desse atributo da ira de Deus, ou da ira divina, e vamos fazer também digamos assim, vamos trabalhar outros atributos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Nós já lemos o versículo no início, e o versículo 18 fala da ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí eu tenho uma pergunta para a gente fazer, que ela é bem interessante. Lembrando, os slides estão à disponibilidade, viu? Está disponível aí com vocês. Por que a ira, ou por que pouco se prega sobre a ira de Deus? Vocês já pararam para refletir, ou será que nós já refletimos o suficiente e chegamos a um consenso, ou até mesmo um entendimento do porquê pouco se prega a respeito da ira de Deus? Aí eu busquei tentar algumas respostas para a gente aprender. Mas eu pergunto, por que você, de repente, o que você diria? Por que hoje se prega pouco ou quase nada a respeito da ira de Deus? Quem teria coragem ou a grata alegria de dar aí uma sugestão, ou tentar responder, ou dizer, ou dar o seu ponto de vista? Por quê, pastor? Eu acho que é isso, aquilo outro, tal. Quem arrisca? Cite um aí, ligeiro. Que é a ira de Deus fulminando, né? Aí como é que vai pregar um negócio? Uma conferência, uns 6 meses falando só de Romanos capítulo 1, versículo 18, hein? Bom demais, hein? 6 meses só nesse versículo aqui desdobrando. Ou quem se lembra daquele sermão famoso, pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Aí eu costumava dizer assim, lembre de Jonathan Edwards, que a vida de Jonathan Edwards não se resume só a esse sermão, gente. Ele pregou muito sobre o amor de Deus também. Mas é interessante, gente, a gente parar e contemplar e ter uma visão mais diferenciada e contemplar o Deus em sua inteireza ou por completo. Não valorizemos o atributo do amor acima do atributo da ira. E não condicionemos Deus de acordo com os nossos próprios sentimentos, de tal maneira que a gente pinte um Deus e entre na igreja adorando Deus que a gente idealizou na mente, e nunca foi o Deus bíblico e verdadeiro. É o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas estão lá, né? Adora Deus, aí levanta a mão, aí ajoelha, e vai, e vem, e chora, mas chora. Mas, meu amigo, muito choro, é igualzinho o choro de Esaú. Não vale absolutamente nada. Como eu estou falando da ira, eu vou logo ficar um pouquinho irado, né? Eu vou logo soltar algumas coisinhas aqui, mas não pecando, hein? Ira santa, né?
A gente tem que ficar irado. Por exemplo, a gente vai ficar feliz com o governo roubando desse jeito? A gente não tem que ficar irado, não? A gente vai ficar feliz ou a gente vai ficar irado com essa lei do menor infrator, que com 17 para um dia antes de completar 18 anos, ele pode fazer o que quiser e ainda responde como se tivesse apenas 17 anos. A gente tem que ficar irado com uma lei dessa. Então a gente tem que contemplar Deus como Ele é, e não pintar um Deus meio penso de um lado, do outro. Então vamos responder esta pergunta aí boa: por que pouco se prega sobre a ira de Deus? Vamos lá para algumas respostas. Eu botei logo 3 aí. Muitos acham uma nódoa no caráter de Deus. Muitos acham incoerente com a bondade de Deus. Muitos não acham proveito nenhum. A ira é terrível. E é verdade. Muitas pessoas acham que não dá para adorar um Deus que é irado. A pessoa não aceita na mente. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam na mente uma punição de pena capital para um estuprador. Tem pessoas que não aceitam na mente uma criança de 12, 13 anos, 15 anos trabalhar. Tem pessoas que não aceitam na mente uma jovem de 16 anos casar. Ou um menino de 17 anos casar. Tem gente que não aceita na mente uma menina de 17 anos casar e com 20 anos está com 3 filhos. Não pode, porque a menina está estragando a vida dela, ou o rapaz está agindo com irresponsabilidade. Então tem muitas coisas que não entram na nossa mente. Inclusive, no mente da igreja não entra um Deus de amor, ao mesmo tempo ser um Deus irado. O problema não é Deus nem a Bíblia, o problema somos nós. O problema está em nós. Tem muitas pessoas que acham uma incoerência e uma contradição falar ao mesmo tempo num Deus que ama e ao mesmo tempo é um Deus de ira. Mas não é não, à luz da Bíblia é perfeito. Vamos para outras 3 respostas, ou 2 respostas. Deus não oculta nem se envergonha de sua ira. Está lá a pregação clássica de Jonathan Edwards, no capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 35. Ao seu tempo, quando resvalar os seus pés. Há mais referências bíblicas à indignação, à cólera e à ira de Deus, do seu amor e ternura. Vocês sabiam disto? Se nós fôssemos pegar e formos pregar na igreja os textos bíblicos de Deus, de Cristo, nós vamos passar mais tempo pregando a respeito da ira, da cólera, da indignação de Deus, do que do seu próprio amor. Então Deus se revela nas Sagradas Escrituras mais como um Deus irado do que um Deus de amor, através dos próprios textos bíblicos. Sim? É porque a pessoa pensa que ao mesmo tempo que você... Por exemplo, quando Deus está irado, a ira de Deus não preenche ele ao ponto da bondade ser expulsa dele. Não existe isso. Deus, ao mesmo tempo, ele é perfeito. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí tem um versículo que a pessoa esquece. Não deis lugar ao diabo. Como é que é isso? É muito simples do ponto de vista prático. Você brigou com alguma pessoa na igreja por causa do período da festa,
É uma farda aqui, ou é uma música aqui, ou é um pregador aqui, ou é um estacionamento aqui, ou é quem vai cuidar ali do lanche, quem não vai cuidar. Não sei, eu acho que aqui não acontece, mas digamos que de repente se acontecesse. Aí eu fiquei chateado com a irmã e vai e vem, ao ponto de pecar. Ai, meu Deus, a festa não dá certo, estou chateada. Aí a pessoa está ali, de repente está anoitecendo, o sol está se pondo, e aí? Vai esperar o sol se pôr ou vai lá? Quando o sol se põe e você não fez o que deveria fazer, você deu lugar, aí ele vem, e aí começa. Porque a partir do momento que você deveria pedir perdão, e obedecer e temer a Deus, você deu lugar e deixou de fazer o que é certo. E aí você perdeu, por exemplo, uma oportunidade de estar em condições e enquadrado e regido em seus sentimentos para com a palavra e a revelação de Deus. E aí, meu amado, uma adoração desta é complicado, porque aí você vem para o culto. Está lá a irmã do teu lado. Aí tu adora, glorifica. Aí o diabo, acusador, diz, mas como é que tu está adorando a Deus? Tu não está... Aí fica na mente. Você fica sendo flechado. Você fica sendo cutucado. Você fica sendo espinhado. E você sabe que não está certo. Então, sua adoração é comprometida. Seu estado de espírito e paz não é mais de quietude, então ali você está suscetível ao domínio da ira dos seus relacionamentos, e não dá para você adorar quando você está em litígio. A tua adoração não sobe. Então, Deus se ira, mas Ele não peca. Então a gente pode irar-se, mas não pode romper a linha tênue ao ponto de pecar. Nós devemos ficar indignados com o aborto, mas eu não posso ficar indignado ao ponto de pegar uma arma e chegar lá e matar todos os que estão fazendo. Não, isso aí eu já pequei. Então você pode reivindicar, pode lutar com base na lei, na Bíblia, condenar, protestar, lutar legalmente e esperar que Deus abençoe a fim de que as coisas mudem. Então, basicamente, você vê, há mais referências à cólera, à ira de Deus, do que o seu amor e ternura nas Sagradas Escrituras. A ira de Deus é uma perfeição divina, como a fidelidade, o amor, a santidade o são. Salmo 95, 11. A ira de Deus e sua eterna ojeriza, desprezo e indignação por toda injustiça e pecado. A ira de Deus não é retaliação maldosa, não é revanchista e mal intencionada contra o pecador. A ira de Deus não é ira humana. A ira de Deus é um atributo louvável. Eu lhe pergunto, você louva a Deus pela ira dele? Você já parou para refletir e glorificar a Deus quando Deus julga? Quando Deus, digamos assim, entra com a sua balança e coloca em juízo através da sua equidade, do seu senso perfeito de justiça, e julga. Vocês já pararam para refletir que Deus julga indivíduos, famílias, igrejas, denominações, cidades, capitais, estados, continentes e o mundo? É só vir de Gênesis, Apocalipse, você vai ver lá Deus botando a balança, pesando e dizendo: meu cálice encheu, vá agora, entre em Canaã e mate todos. Toca fogo nas casas, mata os homens, mata as mulheres, mata os animais, mata até as criancinhas de colo. Gente,
Olha o silêncio, né? É muito forte. Mas aí, você consegue adorar a Deus aí? Ou você quer pular esse texto? Vamos pular esse texto, a gente pode ficar um pouquinho aqui. É para você entender. Aí não, como é que a gente resolve isso? Algumas pessoas resolveram isso simplesmente. Pega esses versículos e vamos fazer que nem a Páscoa. Passar por cima. Não, e a Páscoa, gente? Lembremos da Páscoa. 10 pragas, mas na 10ª Deus, não. Vou entrar e vou matar todos os primogênitos do Egito. Mas Deus também ia matar os primogênitos de dentro da casa de Israel. Por que ele não matou? Porque quem morreu lá dentro foi o Cordeiro. Os filhos dos israelitas não morreram, não é porque eles eram melhores do que os do Egito. Não morreram por pura graça de Deus, porque o Cordeiro, tipificando Cristo, morreu no lugar deles. Não é porque a gente é mais bonitinho, não é porque a gente é melhor, não, nós somos tão quanto. É tudo bondade de Deus, é tudo graça do Senhor. Então quando você contempla Deus no seu juízo, tu consegue contemplar a graça. E aquele versículo que diz, porque a misericórdia do Senhor dura, quando Deus despedaça Gog, Bazão, rei de Bazão, rei de Gog ou Og, e aí sai dizendo, sai falando, né? Quando Deus destruiu Israel, quando Deus destruiu os faraó e todo o seu exército, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então você começa a contemplar um Deus de justiça, um Deus irado, um Deus que move a natureza para derramar ira, o Deus que usa homens como instrumentos para aplicar sua ira. Por exemplo, Israel foi instrumento de justiça para exercer juízo sobre a terra de Canaã. Ainda fizeram errado, que deixaram lá. Vocês lembram da história do primeiro rei de Israel, Saul, que Deus foi bondoso com aquele homem, fazendo com que ele fosse honrado entre todos? Ele era da menor tribo de Benjamim, não era isso que está narrado lá na palavra? Aí Deus, olha, tu és rei, agora vai lá e mata Agag, e destrua tudo, e aguarde o meu servo Samuel. Aí ele foi lá, fez tudo, mas fez do jeito que ele quis, e não esperou. Colocou-se no lugar do próprio sacerdote e sacrificou. Ou seja, ele entendeu que Deus o entenderia, Deus seria um Deus amoroso, compreensível. Não, Deus entende. Eu estou fazendo aqui, eu vou dar uma ajuda para Deus, vou dar um jeitinho aqui, e na hora, deixa que eu me acerto com Deus. Eu sou rei. Às vezes a gente acha assim, não, eu sou crente, não, eu toco no louvor, eu prego, eu ensino, eu sou professor de escola dominical. Deus não te mete no meu relacionamento com Deus. Marido está dizendo, a esposa está falando, mãe, pai, pastor, eu me entendo com Deus. Meu filho, Deus me conhece. Minha patroa. A gente tem esse costume. Senhor, Senhor, eu vou me acertar contigo, mas primeiro, a gente fica, né, nesse negócio, postergando as coisas, abusando da longanimidade, da misericórdia, da graça, da bondade e tudo mais, e se esquece que Deus é um Deus justo, inclusive irado. Aí Saul faz isso. Aí quando Samuel chega, encontra a situação, aí ele diz, não, tu não destruiu, não, é porque eu reservei aqui algumas coisinhas, porque tudo mais, inclusive dei de servir de misericórdia para com ele. Olha, como tu rejeitaste a Deus, Deus agora te rejeita, e o teu reino será passado a um melhor, ou a um segundo coração de Deus. Aí Samuel diz, cadê
Aí Agag é trazido, aí ele pega e despedaça Agag. Ele foi o instrumento de juízo de Deus. Então, meus amados, quando a gente contempla Deus como um Deus irado, como um Deus justo, eu creio que um crente que analisa Deus desta forma, ou analisa não, ou adora um Deus como ele é revelado na Escritura, ele sempre vai andar de acordo com a vontade, porque ele conhece o Deus que é amoroso, é paciente, mas é um Deus também que não pode ser, né, trabalhado como se fosse um Papai Noel, ou como se fosse, não sei, um Deus tão complacente que não é nem um Deus mesmo bíblico revelado. Então esse atributo ele é negligenciado, porque aos domingos à noite geralmente se conclui que deve se pregar pouco, porque a igreja, os irmãos passam a semana toda, né, trabalhando, está todo mundo cansado, exausto, e aí é uma dificuldade, porque acorda cedo, tem que trazer criança, traz 2, traz 3 filhos, aí a pessoa vem, se esforça, vem de manhã e vem de noite, e de repente precisa de um refrigério, aí tu tem que pegar passagens mais direcionadas com esse foco. Nada pior. Por isso que lá na ADR nós trabalhamos a pregação lectio contínua. Todo domingo é o texto seguinte, e assim vai. Desde quando a igreja começou, nós estamos em Filipenses e estamos em Colossenses. Quando é que nós vamos sair? Só quando terminar. Não é que de repente numa ceia a gente trabalha um texto aqui, outro ali, mas no geral, quarta, domingo, todo tempo. Então a igreja nunca pode me acusar de que eu estou pegando um texto e canalizando. Ou de repente aconteceu um coisa na igreja, aí o pastor pegou um texto agora e... Pastor, eu sou... Não. É tudo que está lá. E eu creio na suficiência das Escrituras e na suficiência do Espírito Santo, que ele é bastante o suficiente para aplicar ao coração da igreja e forjar o caráter. Então, meus amados, se lá está falando de adultério, fornicação, você está falando de misericórdia, de graça, de bondade, se entrega o que tem. E a igreja recebe. O que é que se faz? Se trabalha temas variados. Então você trabalha mais focado no homem. Por isso, gente, que não se prega mais. Uma das piores lástimas, me permita usar essa expressão, uma das maiores lástimas da igreja e do evangelicalismo brasileiro é o direcionamento regido da pregação eclesiástica fundamentada na congregação. Não existe isso biblicamente, meus amados. A pregação é fundamentada na glória de Deus e na exposição fiel como dispenseiro da multiforme graça do Senhor. A igreja tem que ouvir o que Deus tem para dizer a ela. E se for a ira, que seja. Agora, isso não significa que você não tenha coração piedoso, não tenha amor, não tenha carinho. Agora, não dá para ficar falando de ira e ao mesmo tempo ficar toda hora falando de ira e 5 palavras de se desculpando da ira de Deus. Que Deus nunca se desculpou pela ira dele. Deus se envergonha desse atributo? Muito pelo contrário. Deus quer ser louvado por isto. Ou a gente vai ficar lá no céu olhando para os irmãos do inferno. Meu Deus do céu, pai. Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Não existe isso, gente. Não existe isso. Mas isso não significa que a gente não olhe com aquela dor no coração. Mas ao mesmo tempo, tu tem que entender que tu tem que glorificar a Deus na sua justiça e no seu exercício e na sua ojeriza ao pecado. O homem ou nós ofendemos todo dia Deus. Por que Deus não está irado com a gente? Porque Cristo aplacou a ira de Deus que era sobre nós. Então quando a gente erra, Deus não está assim irado com a gente, porque Cristo cumpriu obedientemente a lei em nosso lugar. Não pense que você vai cumprir lei. Ninguém nunca vai cumprir a lei.
Não significa também que você tem esse tipo de visão e diz, se ninguém vai cumprir a lei, então agora eu vou sair da lei e vou para... Não tem nada a ver. Nós temos que estar de acordo com a lei, porque a lei ainda rege. Não existe esse negócio de uma dicotomia de que o Antigo Testamento foi lei e o Novo Testamento é graça. Então a lei foi passada e agora a graça existe. Não existe isso. Todo tempo, os dois andam juntos. Não existe graça sem lei, não existe lei sem graça, mesmo porque a lei é uma expressão da graça de Deus. E a aplicação da lei de Deus é graça de Deus também. Então é tudo numa perfeição e numa ação de tal maneira que não existe nada fora do padrão de Deus. Aí você percebe como Deus é. Aí você entende como a igreja de hoje se afastou. Então existem muitos cultos. Se você não for de acordo com o meu parecer, não tem problema nenhum. Mas eu sou de parecer de que em muitos cultos, eu vou colocar só o domingo à noite, as igrejas... em geral no Brasil, não vou generalizar, mas em geral, é possível que em sua adoração estão adorando outros deuses ou seus próprios deuses, como diz aos Colossenses, né? Fazendo cultos de si mesmos. Então, meus amados, é uma adoração completamente antibíblica, onde o eu é que rege, é o que eu quero, é o que eu decido, é o que os grupos se reúnem e fazem. Então, esse atributo mostra, principalmente em cunho de adoração, de que há um rito para seguir, para adorar a Deus. Ou a gente chega aqui e adora a Deus do jeito que quer? Não é assim. Ou a gente se esqueceu de Levítico capítulo 10, de Nadab e Abiú, que entraram despretensiosamente, pegaram fogo. Deus queria fogo, mas não é qualquer fogo, é fogo de Deus e não fogo estranho. Entraram achando que Deus iria aceitar e foram fulminados. Às vezes nós estamos numa igreja, em linhas gerais, a igreja já está morta, faz tempo, está cheia de crente, mas a igreja já está morta. Ali há o juízo de Deus. Às vezes a pessoa pensa que o juízo de Deus é quando a igreja não tem mais ninguém. Não tem nada a ver. A igreja está cheia de gente, mas não tem graça. E cabote, né? Foi-se a glória de Deus. É uma triste realidade. Eu estou trazendo um atributo, mas eu tenho que trabalhar do ponto de vista prático, né? Para a gente poder relacionar com a nossa própria vida e se identificar com o estudo. Porque senão eu vou ficar só no campo filosófico e aí não tem graça nenhuma. A gente tem que trabalhar o aspecto e aplicar na vida, para que o estudo seja mais interessante, que você saia com aquele aspecto de que realmente Deus é Deus. E ele estava debaixo de juramento, né? Conjuro-te perante Deus, né? Aí você percebe como nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, incluindo a ira do Senhor. A ira de Deus, ela traz sobre a igreja aquele senso de temor santo, aquele orvalho. Se você pregar sobre a ira do Senhor, você vai ouvir o silêncio, você vai contemplar o silêncio, você vai sentir um impacto,
Dependendo do texto que você pegue. Por quê? Porque é um atributo louvável demais. É um atributo que mostra como o nosso Deus é. E como nós deveríamos encará-lo. Como nós deveríamos honrá-lo. Como nós deveríamos ser gratos. Cristo aplacou a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Cristo cumpriu a perfeita lei. A obediência passiva e ativa de Cristo, ela é creditada em nós. O sofrimento que Cristo recebeu era o sofrimento que nós deveríamos receber. Aquele texto onde Cristo diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí você contempla Deus visitando Cristo na cruz, no momento em que Ele é penalizado pelos nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que o Pai deu para Ele. Aí você vai perceber como Deus não brinca, como Deus é irado. Ele próprio, Deus Filho, se fez carne e a ira desceu sobre Ele. Por quê? Porque Deus disse que o pecado merece a morte e o juízo, então não tem outra alternativa. Quando a gente contempla Deus por essa cosmovisão bíblica, você vai perceber que não existe pecado pequeno nem pecado grande, porque todo pecado é uma afronta contra a santidade perfeita de Deus. Aí quando você contempla desta forma, aí você tem que pensar muito bem, porque você diz: hoje eu posso adorar, eu só fiz uma mentira pequena. Hoje eu não posso adorar, eu fiz uma mentira grande. Mas qual é a diferença de um para com o outro diante de Deus? As consequências podem ser diferenciadas. Mas todo e qualquer pecado é pecado. Então, se você tiver o senso de justiça, você vai entender: pequei. Independente do pecado, você está diante do Senhor sabendo que pecou. E aí pede perdão ao Senhor. Contemple e sente o impacto do sangue purificador. Você já foi lavado, nós já fomos lavados, mas esse sangue ainda é sentido dentro do nosso relacionamento de santidade até a glorificação. Então Deus nunca derramará ira sobre nós, mas ao mesmo tempo você não pode pegar a doutrina e dizer, como os judaizantes: então se é a graça de Deus, então vamos pecar mais, para que a graça de Deus seja abundante. Não, uma mente cristã eleita, santa, não faz um negócio desse, porque ele sabe que foi eleito para a santidade, não para a promiscuidade. Aí você contempla a santidade de Deus, a ira do Senhor. Então, meus amados, você começa a perceber que a terra é santa. É quando você entra no Êxodo, capítulo de número 19, capítulo 20, onde Deus diz: santifica o povo, porque em 3 dias eu virei e farei maravilhas no meio de vós. Aí o fogo fumegou no Monte Santo. Aquele povo começou a perceber a grandeza de Deus e os raios, nuvens. Aí eles disseram: fala Deus, Moisés. E Deus falou. Depois eles disseram: não, Moisés, pelo amor de Deus, fala tu, não fala Deus, para que não morramos. Aí Moisés diz: calma. Sentiram o peso do poder e do Deus Santo e que Ele é fogo consumidor. Mas Ele veio para vos provar, mas para vos amar. Então, quando você contempla a grandeza de Deus e a ira de Deus, não é para você fugir de Deus, mas é para você dizer: Senhor, como eu merecia todo esse juízo e como tu és bom. Então tu contempla Deus e vai ver: Senhor, tu é bom demais, tu é misericordioso demais. Aí você vai perceber como esse atributo é tão louvável. Você vai perceber como a gente se ajoelhar, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado por conseguir estar na tua presença. Obrigado por poder louvar, cantar, adorar o teu nome. Obrigado por poder ter convivência com os meus irmãos. Senhor, eu fiz uma coisa tão errada, mas obrigado porque tu me perdoou.
Uma certa vez, eu estava numa luta e numa batalha pessoal muito grande. Eu não tinha cometido pecado nenhum, porém veio uma angústia tão grande no meu coração, tão grande, que eu não consegui quietude e paz na minha alma. Eu ia de um lado, ia do outro, e eu sabia no fundo que eu tinha que entrar no quarto em secreto, fechar a porta e em secreto orar ao meu Deus, que Ele em secreto me abençoaria. Mas eu fiz resistência, fui de um lado, fui do outro, até que eu me curvei diante da bondade do Senhor. Entrei no quarto, não tive muito tempo não, só fiz me ajoelhar, quando de repente eu já estava deitado, me enrolando de um lado e do outro, em pé, batendo a cabeça assim, mas não era para matar, só para bater a cabeça, meu Deus, aquele jeito assim. E aí eu não falava mais nada, eu estava com vergonha, não queria falar. Aí eu disse: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Aí eu lutei. Aí eu só sei que eu praticamente quase desmaiei. Eu só sei que eu fiquei ao ponto de fraquinho, sem força. Aí eu estava quase dormindo. Aí passou, aí eu me levantei. Gente, vocês precisam acreditar, eu era outro homem. Eu estava querendo que o gigante Golias aparecesse para mim. Eu estava tão forte. Você percebe que lançai as vossas ansiedades diante de Deus e Ele tem cuidado de nós, né? Esse Deus que Ele é incomunicável, mas Ele também se comunica. Esse Deus que se ira, esse Deus também de amor, esse Deus santo, esse Deus que diz: vem cá. Uma certa vez eu estava ruim, aí eu nem carro tinha. Eu peguei um ônibus circular. Quem se lembra de circular? Ainda tem circular? Tem, eu não sei se era circular 1, não sei se era circular 2. Só sei que eu estava indo no destino do centro. Aí eu peguei circular e sentei lá atrás, Davi. Aí o ônibus batia de um lado, batia do outro. Aquele ônibus lá dentro, né? Acho que os ônibus melhoraram, mas não tinha ar-condicionado. Eu sei que eu sentei lá atrás. Aí eu fiquei assim, botei assim, eu disse: ô Senhor, fala comigo aqui, me dá um abraço. Eu estava chorando. Eu só sei que no ônibus, ali Deus se fez presente. E a viagem foi uma das viagens mais gostosas de ônibus que eu tive na minha vida. Eu não ouvia zoada de nada. Eu só não fiz passar do lugar porque Deus me despertou. Mas se eu passasse, seria excelente. Mas assim, há momentos que a gente precisa contemplar esse Deus. Mas esse mesmo Deus é um Deus irado, gente. Então a gente se aproxima de Deus sabendo que o pecado que a gente comete afronta Ele na sua santidade e perfeição. Qual é o segredo? Diga-se entre aspas, é reconhecer os nossos pecados. E aí, para que mais pecador do que a gente, não é? Vamos ver hoje, não é que nós cometemos pecado? A gente falha direto, erra, mas Deus é Deus de graça, né, meus amados? Deus é Deus de graça. Então, é um atributo para ser louvado. Apocalipse, que fala do escatom, ou da consumação de todos os tempos e eras, em que nós estaremos em novos céus e nova terra, onde não habita o pecado, não tem morte, não tem tristeza, não tem dor. As coisas passaram, mas eis que tudo se fez novo. Estaremos adorando, glorificando, exaltando. Iremos nos reconhecer uns aos outros, mas não iremos ficar com saudade daqueles que partiram e não estarão conosco no céu. Eu tenho que saber quem é Abraão, Isaque e Jacó, mas eu saberei, mas eu não irei perguntar onde é que foi Esaú. Não vou ter tempo para esse tipo de coisa. No céu eu quero glorificar, nós iremos estar glorificando, nós não estaremos interessados nestas coisas, mesmo porque a Bíblia não nos dá permissão para isto. Mas entendamos que esse atributo deve ser louvado, louvável. Vamos um pouquinho para frente, meus amados. Por que merecemos a ira de Deus? Vamos partir um pouquinho para esse aspecto. Olha, somos pecadores e filhos da ira por natureza, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, a gente tem que parar e analisar o seguinte, sempre lembrando, sempre,
É sempre bom a gente fazer esse exercício. Estamos aqui, somos salvos, estamos assentados aqui, mas já estamos assentados nas regiões celestiais. Não fomos destinados como igreja santa, eleita e comprada para o dia da ira, mas para a glória. Isso é bênção do Senhor. Mas ao mesmo tempo que a gente se lembra disto, nós não podemos esquecer que outrora éramos filhos da ira. Porque às vezes a gente tem uma inclinação dentro da convivência cristã e perceber que, aquele ali, ou aquele que está no semáforo, aquela que está ali naquela região ali da Guajajaras, esses aí são pecadores. Eu nunca fui pecador assim. Então, quando Deus me salvou, eu era melhor do que ciclano. Não existe isso, gente. Todos nós éramos filhos da ira. Os maiores juristas brasileiros, em sua piedade, em seu dever à lei, em sua vida honesta, em seu amor à justiça, mesmo não sendo crentes, eles são tão pecadores quanto os maiores marginais que estão nas cadeias pagando por suas penas. Uns cometeram pecados e atos pecaminosos gravíssimos e estão pagando. Outros não cometem, mas se fundamentam em seu louvor ou no louvor de si mesmo e do seu caráter. Eles entendem que, por serem honestos, justos, inteligentes, juristas, ou qualquer que seja, quer seja um pedreiro, quer seja, enfim, independente da classe trabalhista, eu sou pecador, mas eu não sou desse jeito. Não. É pior do que porque se ufana ou se ensoberbece no seu próprio fundamento, porque acha que a sua própria moral é melhor diante de Deus do que tantos outros que estão numa vida amoral, né? E às vezes a gente esquece que esse versículo enquadra todos em um só nível diante da ira implacável de Deus. É lógico que há consequências para determinados atos pecaminosos. Está aí Efésios: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também, disse Paulo, os demais. Temos aí, por que merecemos a ira de Deus? O ser humano caído detém a verdade pela injustiça, adora a criatura no lugar do Criador. Vamos passando um pouquinho mais para frente, já está um horário um pouco avançado. Despreza o conhecimento de Deus, não glorifica a Deus, pratica e aprova práticas inconvenientes contra a vontade de Deus, que são ali dentro o lesbianismo e o homossexualismo masculino e feminino, o desprezo do conhecimento, do entendimento, e aí uma degradação, e aí diz o texto que Deus os entrega a seus próprios prazeres com um fim e um objetivo. Pelas práticas deles, eles próprios se autodestruíram. Então, há degradação de pecado. Então, meus amados, você percebe que a ira de Deus, ela é trabalhada neste ambiente. Perguntas? Ou está bem explicadinho? Vamos lá, algumas perguntas? Fica à vontade, gente. Enoque e Elias, né? São dois, né? Eles não passaram pela morte. Não eram melhores do que nós. Aprove a Deus
os tomarem para si. E maiores explicações na glória nós teremos. Nós teremos, mas a gente não pode dizer que... Uma vez eu fiz uma pergunta dessa para um irmão, aí ele disse, olha, eles alcançaram um nível de santidade tão grande, que Deus percebeu que eles não poderiam mais habitar entre os seres humanos e o tomou para si. Eu acho que não tem nada a ver. Não é mérito. Eles eram tão pecadores quanto nós, porém, em uma geração de tantos outros pecadores andaram com Deus, mas aprove a Deus contemplá-los com o dom da imortalidade, de não passarem pela morte. E aí está dentro do beneplácito e dentro da prerrogativa exclusiva, sábia de Deus em usar com eles dois. E lembrando que Elias já não... De Enoque não se fala muito, né? A Bíblia é mais econômica. De Elias já tem alguns 3 capítulos aí que falam bastante. Inclusive, ele pediu para si a morte, né? Mas Deus, inclusive, não quis dar a morte para ele, né? Então é mais dentro do beneplácito da vontade do Senhor. Lembrando que outros homens piedosos passaram pela morte, que Paulo disse, eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Para mim o viver e o morrer é lucro, né? Alguém mais lá de trás queria fazer alguma pergunta? Morte espiritual, em que sentido? Não, eles todo e qualquer crente no Antigo Testamento e em todo e qualquer lugar, todos foram salvos e só há uma forma, em Cristo Jesus. Então, tanto Abraão, tantos outros que foram tidos como justos e declarados como justos diante de Deus, foram todos justificados em Cristo. Mesmo porque o Antigo Testamento está cheio de Cristo, está cheio do Evangelho. Então não há, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, se eu não estiver errado, diz que não há salvação senão em Cristo. Então, todos foram salvos em Cristo. Eles não passaram pela morte como uma dádiva de Deus, né? Mas foram salvos da morte, ou não passaram pela morte física e nem espiritual, porque partiram para estar com o Senhor, para a glória e para o louvor do nome do nosso bom e eterno Deus. Vamos para frente aqui, gente, para a gente finalizar. Qual a consequência do teu pecado? Olha, o juízo de Deus sobre você e seu pecado. O juízo presente. Esses 2 versículos falam que... Vamos ler aí, João capítulo de número 36. Alguém lê para mim? João capítulo de número 3 e o versículo 36 apenas. Só João 3, 36. Então, por exemplo, quando a gente prega o Evangelho, a gente pode dizer de forma geral, para os santos, eles serão edificados. Para os descrentes, alguns serão salvos, outros serão condenados. Tanto num, bem como no outro, Deus será glorificado. Então, um pecador que entra e crê, ele é objeto do amor de Deus salvífico. Então, todo aquele que nele crê, Deus ama todo aquele que nele crê. Caso não creia, ele está dizendo em outras palavras, eu entendi, eu então estou ouvindo a palavra da salvação, que Cristo salva, que o Evangelho é a palavra e tudo mais, e vai e vem, mas ainda assim eu concluo que eu não preciso. Então ele está dizendo que o único meio que Deus estabeleceu na Bíblia para a salvação dele, ele naquele momento julga que, por mais que seja de Deus, que seja a Bíblia, que seja certo, mas ele não quer. Então, ele está dizendo que ele tem alguma forma melhor, ou ele não precisa. A Bíblia o enquadra como rebelde, e sobre ele permanece a ira
de Deus. Então é uma ira presente. Então, quando você contempla um pecador impenitente, sobre ele está o quê? A ira de Deus. Porque essa forma de evangelismo, ela tem uma... Ela faz uma dicotomia entre o pecador e o pecado. É como se de repente eu chego ali no pecador, não, por exemplo, ele é beberrão, ele é alcoólatra, né? Aí bebe, aí rapaz, Jesus te ama, Jesus te ama. Olha, Deus te ama como ser humano, mas aborrece o teu pecado. Então ele tira o pecado, então ele está aqui, a bebedeira está aqui e o ser humano ficou aqui. Olha, Deus te ama aqui, mas esse pecado Deus abomina. Mas não tem como separar, porque o pecado e o pecador estão tudo junto. Então, no mesmo momento, no mesmo instante, pecado e pecador são tudo a mesma coisa. E se fosse assim, seria bom, porque Deus, quando fosse os pecadores que não querem saber de Deus e forem lançados no fogo do inferno, Deus separa o pecador e o pecado. Aí sobre o pecado ele manda ira, e sobre o pecador ele fica lá tentando, numa situação lá um pouco mais, numa antessala, né, tentando receber uma purificação através das orações e das velas, né? É porque a pessoa tenta fazer a separação, né? Mas não se separa, é tudo junto no mesmo momento de relacionamento. Então a pessoa, assim como não se separa Jesus Cristo em suas duas naturezas, humana e divina, por exemplo, quando Jesus teve sede, aqui é Jesus homem. Aí Jesus fez a chuva parar. Aqui é divino. Então, Jesus aqui, divino ali. Não. Quando Deus fez parar, quando Cristo teve sede, foi Jesus. Jesus é homem divino humano. Então, as duas naturezas. Então, não existe essa separação. Então, quando se fala também do ser humano, ele é um todo. Então não se separa o pecador do seu pecado. É tudo junto. Então quando ele não reconhece Deus, ele todo está desprezando ao Senhor. E a sentença sobre ele é que a ira está pairando no momento presente e ela se torna... Deus entrega o pecador impenitente à sua própria sorte e destruição. Deus castiga o pecador impenitente em seu próprio pecado. Qual a consequência do teu pecado? É ter um juízo futuro. O ímpio não subsistirá no dia do juízo. Então é presente. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morre, segue-se o juízo. Está em Hebreus, né? Então, tá aí, ó. Jesus será o juízo. Aí está lá dizendo bem aqui, Jesus, o juiz livrará o seu povo da sua ira futura. Aí nós temos também viver eternamente na companhia. Qual a consequência do teu pecado? Viver eternamente na companhia do diabo e seus anjos no inferno eterno. Aí, gente, depois da morte, sexo e juízo, Hebreus 9, 27. Isso é forte porque a Bíblia descreve alguns símbolos bem vívidos, por exemplo, como fogo. A gente sabe que o fogo queima. Quando a gente pega uma queimadurazinha de um palito de fósforo, dói que a gente, né? Aí você sabe que, por exemplo, você olha um verme, imagina um verme comendo e não morrendo.
Mas não significa que literalmente no inferno vai ter um verme comendo e o fogo queimando, mas são figuras para descrever o tamanho do sofrimento a tal ponto que a gente não sabe como é que vai ser, mas sabe que essas expressões e esta linguagem bíblica nos conduz a mostrar que no inferno haverá grande e eterno sofrimento, e isso não é incompatível com o atributo de Deus de santidade eterna, de bondade eterna, mas também de justiça eterna e de ira eterna. Então Deus é completo em seu ser. Então quando a gente fala de ira, nós temos que falar de ira eterna. Lembremos, para a gente finalizar, não vou mais passar slides, e para a gente concluir, por que nós estaremos para sempre no céu, eternamente? Porque Cristo satisfez a perfeita justiça de Deus e aplacou a perfeita ira de Deus na cruz do Calvário, levando sobre si os pecados de todos aqueles que o Pai deu para Ele, e agradecemos porque nós estamos incluídos. Então, como Deus castigou, Ele agora é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então estaremos para sempre com o Senhor e eternamente. E aqueles que não reconhecem Cristo, eles estarão eternamente, meus amados, no fogo do inferno. Esta é a linguagem bíblica. E eternamente sofrerão pelos seus pecados. Por quê? Porque eles não reconheceram que Cristo morreu no lugar deles, ou que Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Eles não creram, então não receberam os benefícios vicários. Então eles assumiram a responsabilidade de receberem os castigos pelos seus próprios pecados. Então Deus, na sua justiça no eterno e em sua ira no eterno, então eternamente eles sofrerão no inferno. Por isso que o inferno é eterno. Há quem diga que o inferno será durante um período, porque ele é incompatível com um Deus de amor eterno. E aí Deus vai punir os pecadores por um tempo e depois vai extingui-los. Ou seja, é como se eles deixassem de existir. Meus amados, nesse sentido haveria uma recompensa para aqueles que pecaram, porque eles deixarão de sofrer eternamente. E aqueles que pensam que não dá para adorar um Deus que punirá os pecados dos impenitentes eternamente, enquanto nós estaremos no céu gozando das alegrias e dos sabores e das delícias de estarmos com o Senhor para sempre, não entendemos essa mente, é porque nós precisamos ter a nossa mente mais cristianizada, até mesmo mais evangelizada, e mais de acordo com a própria revelação do Senhor. Estudar sobre os atributos, e inclusive o atributo da ira, mostra-nos um pouquinho quem nós somos e como estamos diante daquele que tem os seus olhos como chama de fogo, que é chamado de Deus, que é fogo consumidor. É bom analisarmos Deus e o adorarmos Deus em sua ira, em sua bondade, em sua graça, em sua santidade. Então, deixemos que a Bíblia nos conduza na perfeita adoração e rendemos graça ao Deus que se revelou. Não é incompatível com a natureza bondosa de Deus, a sua própria natureza que revela um Deus irado, porém perfeito. Que Deus nos abençoe maravilhosamente. Louvo e glorifico pela vida de cada um. Espero ter contribuído e cooperado um pouquinho com o conhecimento de vocês. Saio daqui com certeza mais esclarecido do que entrei. A Deus seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus,
hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.